Conta um Conto apresenta de Edgar Allan Poe, Metzengersten, narração Marcelo Fávaro. Vivo era uma peste, morrendo serei tua morte. Martinho Lutero. Horror e fatalidade têm sido uma constante em todas as idades. Por isso mesmo não preciso dizer a data em que ocorreu a história que eu vou contar. Basta dizer que, na época de que eu falo, havia no interior da Hungria uma crença firme, se bem que disfarçada, nas doutrinas da metempsicose. Se essas doutrinas são falsas ou verdadeiras, eu não digo. Afirmo, porém, que grande parte de nossa incredulidade corre por conta de não podermos estar sozinhos. São muitos os que creem e também muitos os que negam. Mas alguns pontos na superstição húngara chegam até o absurdo. Diziam eles: a alma não habita apenas uma vez um corpo animado. Assim, um cavalo, um cão, um homem mesmo, não é senão o reflexo desses animais. Uma aparência ilusória, portanto. As famílias Berlifitzen e Metzengersten viveram em desavença durante alguns séculos. Jamais duas casas tão ilustres envenenaram-se tanto por uma hostilidade tão violenta e mortal. A origem dessa inimizade parece encontrar-se nas palavras de uma antiga profecia. Um nome ilustre sofrerá terrível queda quando, como o cavaleiro em seu cavalo, a imortalidade de Metzengersten triunfar sobre a mortalidade de Berlifitzen. É provável, talvez quase certo, que essas palavras não tiveram qualquer significado. No entanto, havia mesmo as causas. Essas eram bem reais e produziam seus efeitos. As duas propriedades de duas famílias poderosas exerciam influências rivais sobre o governo local, na administração, para bem dizer. Assim, essa mesma influência dividia as predileções dos habitantes. Uns estavam ao lado da poderosa força dos Metzengersten, outros já se inclinavam para os menos ricos e menos antigos senhores de Berlifitzen. Não era de estranhar, aliás, que as palavras tolas daquela profecia tivessem criado e sustentado rivalidade entre as duas famílias que já eram predispostas às disputas pelo ciúme e inveja hereditários. A tal previsão parecia marcar um último triunfo da casa mais poderosa sobre a outra mais fraca e menos influente. Na época desta narrativa, Wilhelm, conde de Berlifitzen, era um velho doente e insignificante. Caduco, apenas se distinguia por suas duas paixões, seu ódio e o seu amor. Ódio invencível pelos rivais da família vizinha. Amor apaixonado pelos cavalos e caçadas. E tão intensa era essa paixão que nem sua precária condição física, nem a idade avançada ou incapacidade mental o impediam de participar diariamente dos perigos da caça. Por outro lado, o barão de Metzengersten era jovem, tão jovem que não chegara ainda à maioridade. Seu pai, um ministro, morrera jovem. Sua mãe, Lady Mary, também se fora cedo. Frederick contava a essa altura com 18 anos. Numa cidade grande,
essa idade não quer dizer nada. Mas na solidão, numa solidão tão grande como a daquele velho lugar, isso significava muito. Logo após a morte do pai, o jovem barão tomou posse de suas enormes propriedades. Antes, um nobre da Hungria nunca possuíra propriedades tão vastas. Seus castelos eram inumeráveis, e o palácio de Metzengerstein era o máximo em extensão e esplendor. Basta dizer que as linhas dos limites de seus domínios nunca foram claramente demarcadas. Ninguém teve dúvidas quanto ao procedimento do jovem, ao se ver proprietário e senhor de uma fortuna sem paralelo em todo o país. Todos conheciam o caráter do herdeiro. De fato, pelo espaço de 3 dias, o comportamento de Frederick de Metzengerstein já excedera a todos os desmandos que se possa imaginar. Eram vergonhosas libertinagens, traições, crueldades de todo tipo. O povo tremia e se submetia a tudo, na certeza de que nada teria poder contra as impiedosas garras daquele pequeno imperador. E reinou o medo. No 4º dia, os estábulos do castelo de Berlifitzen se achavam em chamas. Os vizinhos diziam que o incêndio era criminoso. Claro, mais um crime na odiosa lista de excessos do barão. Mas, durante o tumulto causado por essa ocorrência, o jovem nobre se achava sentado num vasto aposento no andar superior do seu palácio. Parecia mergulhado em meditações. À sua volta pendiam as ricas tapeçarias, antigas e desbotadas. Representavam vagas formas de 1000 antepassados ilustres, sacerdotes e pontífices ricamente vestidos. Os príncipes de Metzengerstein, de estaturas elevadas e tenebrosas, e seus cavalos de guerra pisando carcaças de inimigos caídos. As figuras desmaiadas das damas antigas numa dança irreal, ao som de melodias imaginárias. Tudo isso impressionava e abalava os nervos mais firmes. Entretanto, conforme aumentava o alvoroço do incêndio nos estábulos de Berlifitzen, o barão ouvia distraído, ou fingia ouvir o rumor da destruição. Obra sua. Ato novo de audácia e decisão. E de repente, sem querer, seus olhos pousaram na figura de um cavalo enorme, de cor bastante estranha, representado na tapeçaria presa à parede. O animal estava ali no primeiro plano do quadro, imóvel como uma estátua. Parecia um ancestral da família inimiga. Atrás do cavalo, derrotado, seu cavaleiro era abatido pela espada de um Metzengerstein. Frederick, ao perceber a direção de seus olhos haviam tomado, sorriu com expressão diabólica. Continuou olhando a cena fascinado, e quanto mais olhava, mais sentia que lhe era impossível afastar os olhos daquele tapete. Estava como que enfeitiçado. Mas o tumulto lá fora, o tumulto cresceu, de repente, mais violento, e com esforço desviou sua atenção para o rubro clarão que as chamas do estábulo lançavam sobre as janelas da sala. Esse movimento, porém, não durou muito. Logo, seu olhar se voltou novamente para a parede. Seu espanto e horror foram extremos. A cabeça do gigantesco corcel mudara de direção. O pescoço do animal, que antes parecia curvado como que de compaixão sobre o corpo do seu senhor, agora se empinava em todo o seu comprimento em direção ao jovem. Os olhos, antes invisíveis, tinham agora uma expressão enérgica e humana, vermelhos como fogo. Os beiços arreganhados mostrando os dentes asquerosos. É claro, aterrorizado, o barão correu, cambaleando até a porta. Saiu para o ar livre, e do lado de fora, ao clarão vermelho do incêndio,
3 homens continham com dificuldade e perigo para suas vidas os saltos convulsivos de um cavalo gigantesco de cor de fogo. De quem é esse cavalo? De onde o trouxeram? Perguntou o jovem em tom agressivo. É que percebera num instante. O animal furioso que estava diante de si era uma cópia exata do outro furioso representado no tapete. É da sua propriedade, senhor, explicou um dos cavalariços. Pelo menos nenhum outro dono apareceu. Nós o pegamos quando fugia, fumegando e espumando de raiva, no estábulo incendiado no castelo de Bellefitzen. Primeiro nós os levamos para lá. Ninguém o reconheceu. Então o trouxemos para cá. Parece que escapou por um triz do incêndio. Também as letras W, V e B bem gravadas na testa são as iniciais de Wilhelm von Bellefitzen, disse outro homem. Mas todos lá negaram conhecer esse animal, falou um terceiro. É muito estranho, é tudo muito estranho, comentou o barão preocupado. É um cavalo prodigioso, mas parece intratável. Talvez só um cavaleiro como Frederick de Metzengerstein possa mesmo domar o diabo das estrebarias de Bellefitzen. Aí você se engana, senhor. O cavalo, creio que já dissemos, não pertence ao conde. E se assim fosse, ele o teria recebido quando o levamos, e não o traríamos à presença de um nobre de sua família. Certo, observou o barão irritado. Nesse instante, um criado de quarto pareceu assustado. Falou baixo ao ouvido do amo, com o rosto congestionado. Estava comunicando que desaparecera um pedaço da tapeçaria de um dos aposentos. Os cavalariços ficaram curiosos, mas nada conseguiram saber. O jovem Frederick foi agitado por diversas emoções. Logo se recuperou, porém, e ao seu rosto voltou a expressão de perversidade. Ordenou que a tal sala fosse fechada e a chave lhe fosse entregue. No mesmo instante, enquanto o furioso animal era levado às estrebarias, chega a notícia da morte do velho nobre, o conde caçador de Bellefitzen. Morrera queimado quando tentava salvar do incêndio os seus cavalos favoritos. O barão apenas sorriu e lembrou-se da profecia. E a partir desse dia, aconteceu uma acentuada mudança no comportamento do jovem e cruel barão Frederick de Metzengerstein. Passou ele a levar uma vida completamente diferente da que levavam os nobres e aristocratas vizinhos. Ele não saía, ele não tinha vida social. Sozinho sempre, dentro de seus próprios domínios, ou cavalgando como um louco aquele estranho e impetuoso cavalo cor de fogo. Tornaram-se companheiros inseparáveis. Não aceitava convites, nenhuma festa, nada. Metzengerstein não irá. Metzengerstein não caça. As respostas eram altivas, lacônicas, arrogantes. Afinal, não houve mais convites. Convenceram-se todos de que ele preferia a companhia de um animal. Que assim fosse, então. Na verdade, cada vez mais aumentava a pervertida ligação do barão à sua propriedade recém-adquirida. Uma ligação que crescia conforme cresciam a ferocidade e as propensões demoníacas do bicho. O jovem Metzengerstein parecia pregado na cela daquele gigantesco animal. Noite e dia, sol, chuva, na doença, na saúde, com o tempo calmo ou tempestade. Sempre. Muitas insinuações começaram a correr entre o povo. Comentários de todo tipo. Haviam medido as passadas do animal. Eram imensas. Excediam as mais extravagantes que se possa imaginar. O cavalo era mantido separado dos outros. Só o seu dono entrava em sua baia para cuidar dele. A verdade é que o jovem barão evitava qualquer comentário a respeito. Apenas um infeliz e insignificante pajem, deformado fisicamente, aproximava-se da fera e dizia que o barão
sempre que voltava de suas longas cavalgadas, trazia uma expressão de crueldade feroz que lhe distorcia os músculos do rosto. Era uma expressão de maldade, como a que havia no animal enfurecido. Numa noite de tempestade, Metzengersten, acordando de um sono pesado, desceu como um louco do seu quarto. Montou às pressas e perdeu-se nos labirintos da floresta. Muitas horas se passaram sem que ele voltasse. Algum tempo depois, os criados descobriram que o colossal palácio de Metzengersten estalava e desmoronava desde os alicerces. Isto sob os efeitos de uma furiosa massa de fogo incontrolável. Quando descobertas, as chamas já haviam dominado uma grande parte da construção. Impossível salvar qualquer coisa. Limitaram-se todos a ficar de lado, espiando em silêncio, perplexos todos. Mas um novo e terrível objeto atraiu a atenção dos presentes. Um espetáculo estarrecedor da destruição de toda aquela matéria inanimada deixou de ter importância. Importava sim agora a contemplação da agonia humana. Pela longa alameda de carvalhos antigos que ia da floresta até a entrada principal do palácio Metzengersten, um cavalo montado por um cavaleiro descoberto e descomposto saltava com uma fúria que superava do próprio demônio da tempestade. A carreira estava se vendo era indisputável, e o cavaleiro não controlava a montaria. Seu rosto e seu corpo todo eram só angústia, agonia, esforço, desespero, convulsão e luta sobre-humana. Mas nenhum grito, nenhum som, apenas mordia os lábios no auge do terror. E dominado pela fúria do animal, ergueu-se acima do uivo do vento e do rugir das chamas. Transpôs de único salto o portão e o fosso, e o cavalo penetrou no inferno de fogo, desaparecendo juntamente com o cavaleiro. A tempestade serenou. Houve uma súbita e mortal calmaria. Apenas uma chama esbranquiçada envolvia os restos do prédio, como uma mortalha. Essa chama elevou-se na tranquila atmosfera, subiu mais, lançou um clarão de luz sobrenatural, enquanto uma nuvem de fumaça pairava densa sobre as alamedas, e assim formava, com nitidez, a figura colossal de um cavalo. Não deixe de fazer sua inscrição e deixar o seu like. Caso queira ser um colaborador da ideia e patrocinar mais contos, use a nossa chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Obrigado.